Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Bom, você está falando dessa coisa da instabilidade. São 4 décadas como atriz, né? Pelo menos 4 Mais, décadas. né? É, mais, né? Em algum momento você pensou em desistir e tentar outra coisa? Por causa dessa instabilidade? Eu não de ser atriz, né? Mas, por exemplo, eu fiz Grupo Tapa, por exemplo. Uhum. E na época eu fazia cinema também. E eu sou de uma origem muito humilde, assim, e eu tinha desejos, assim, eu queria ficar longe da casa dos meus pais, queria ter um certo conforto, não queria. Quer dizer, eu saí da casa do meu pai e fui morar num quarto que eu aluguei, como todo mundo faz, né? Mas queria alugar um apartamento meu, aí isso implicava em ter móveis, implicava, eu precisava ganhar dinheiro. O trabalho de grupo no Brasil, o Brasil, né, o teatro é uma coisa, se você não for não estrelar nada, você passa muito tempo da sua vida morando em república, é assim que é, né? Dividindo apartamento com cinco, seis. Como eu tinha esse lado do cinema e da televisão, logo eu comecei a fazer TV também. Então, eu durante muito tempo, a minha vida se dividia em fazer TV e roteiro, né? Cinema não, porque cinema quando eu me formei, abri minha produtora e veio o Collor e acabou com tudo, acabou com o Embrafilme. Eu sou de uma sorte danada, a minha geração tem uma sorte danada. E fali em 4 meses. Abri e fali. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu acho que por ter esse respaldo de ser roteirista e de dirigir também, eu acabei abrindo frentes, né, de trabalho, para eu ter trabalho. Com isso, eu deixei talvez. É louco, a gente não sabe. Eu não sei te falar o que seria ser, né? A gente sabe o que foi sempre, nunca o que seria. Mas assim, em determinada época, as pessoas me chamavam muito mais para dirigir, para escrever, do que para ser atriz. E o teatro é fato, assim, acho que eu ganhei uma vez dinheiro com teatro quando eu fiz uma peça do Nanini, que o Nanini dirigiu. Era uma coisa que era assim, ganhar dinheiro de dia para fazer teatro à noite. É assim, foi durante anos da minha vida isso, sabe? Tanto que quando a minha filha fala, eu quero ser atriz de teatro, eu falo, pense bem, porque é É, muito difícil, né? e hoje tá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria falar com você o seguinte: então você, olha só, você teve uma formação acadêmica em cinema pela ECA, ECA, em teatro pela EAD, EAD, e são linguagens completamente diferentes. muito. Tanto que o meu Ah, trabalho um dia é falar sobre isso. então, eu quero saber o seguinte: a jovem menina, a moça, querendo ser artista, de repente tem contato com duas linguagens completamente diferentes. Deu chute na cabeça, confundiu, ou ao contrário, conhecer simultaneamente foi positivo? Foi muito positivo, porque, nossa, foi extremamente positivo.
porque eu comecei a sacar algumas coisas de atriz no cinema e comecei a sacar muita coisa de cinema enquanto atriz. Desde o gesto, de trabalhar gesto. Nossa, foi muito, e continua sendo até hoje, assim. Eu acho que são completamente duas linguagens. Eu costumo falar que é que nem português e espanhol, né? Quando a gente faz teatro, você fala, não, eu sei ser um ator de cinema. Quem faz teatro faz cinema. Não é verdade que sempre faz bem, porque é literalmente outra linguagem. A base pode ser a mesma, é latim, português, espanhol, mas você acaba falando cueca-cuela, né? Você fala, a pessoa acha que arrasa no espanhol e porque o vocabulário é diferente. E é isso. E você trabalhar com duas línguas, você sabe que quando você. Uma linguagem é uma forma de pensar. Então, quando você fala duas, três línguas, a tua forma de pensar se amplia, você tem outra maneira de pensar. E eu acho que, claro, porque as linguagens também são duas linguagens que têm muitos denominadores comuns que você acaba usando. Então, eu acho que foi muito bom. E também as pessoas com as quais você cruza, né? Porque você Uhum. cruza com gente incrível pela vida, que te ensina pra Eu quero, cacete. eu quero falar disso, mas eu quero ainda. Ou seja, tanto foi positivo você fazer, ter contato simultâneo com essas duas linguagens, que deve ter te ajudado quando surgiu a televisão, que também é uma terceira linguagem, né? Mas mais próxima De cinema. de cinema e TV, mas assim, de audiovisual, né? Hoje em dia a gente Sim, considera tudo tudo audiovisual. visual, é. Tudo audiovisual, sim, com certeza. E também foi o que me obrigou a escrever, porque, sei lá, eu tive momentos que eu trabalhei só como roteirista. Quando a minha filha nasceu, eu sou mãe velha, né? Mas eu queria ficar em casa e tal, e aí trabalhei muito como roteirista. Então também eu acho que eu não escrevi em função escrever não é a minha necessidade premente. Ah, se eu não escrever eu morro. Não. Escrevo por serviço. Tudo que eu Tá. faço é serviço. A, a, Escrevo por rot- a serviço. roteirista surgiu depois da atriz. A roteirista surgiu bem depois da atriz. E a diretora surgiu no meio das Junto. duas, entre as duas. Eu acho que junto, né? Que você aprende junto, junto. Helena, você falou que você ia pouco ao cinema. Você também falou que não. Ah, Você vê quando mais. era nova, Quando né? você era nova, não. Lá É, é. nessa fase lá atrás dessa formação. Você também disse que quase não ia ao teatro. Nossa, lembro a primeira vez que eu fui. Você via televisão, você era público de TV. Na verdade, Era. a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você tinha ídolos brasileiros? Aquele universo te encantava? Você tinha ídolos? Tinha, eu amava ver novela, eu gostava, mas é muito louco, durou até a adolescência. Depois da adolescência eu não via mais. Bom, eu adorava TV preto e branco, obviamente, engraçado, estava vindo para cá, estava pensando exatamente isso, que eu não lembro que idade que, porque eu estava ouvindo que essa semana faz 100 anos de rádio, né? Pensei que loucura, né? Hum, 100 anos, é muito pouco se você pensar. nada, nada, nada. É nada, né? E aí eu pensei, nossa, então eu tenho 60, TV, né? Meus pais eram mega pobres. Quando que chegou essa TV? Mas eu era um público de TV, eu não sei se muito pequenininha, acho que não tinha TV na minha casa, acredito que não tivesse. Tenho nem como confirmar, porque meus pais já não estão mais vivos. Mas eu amava o Vila Sésamo, era enlouquecida pelo Vila Sésamo, tanto que quando alguém fica emocionado quando me vê, porque sabe que eu sou a Cacilda, me reconhece como Cacilda, e a pessoa chora e fala, eu entendo, eu penso assim, é como se eu encontrasse o Garibaldo, né? Onde eu estou andando É no isso que eu supermercado, ia te perguntar. aparece o Garibaldo, eu falo, ai, Garibaldo, eu ia Só, ficar super emocionada. só que com uma diferença, a pessoa que te encontra não é e se emociona, não é tua colega em regra, mas você É, passou a ser colega das pessoas que você admirava.
Ah, como é que foi a primeira vez que você viu um desses ídolos seus? é que eu não tinha muito ídolo, é tão engraçado. Eu estava até falando com uns amigos hoje não, ontem. Garibaldi era o Laerte Morrone, né? Não, o Laerte fazia. O Garibaldi era um boneco, ele era dublado. Era o Laerte? Era o Laerte. Não era. Tem O- certeza? eu não lembro. Eu sei da Sônia. Tinha a Sônia Braga O e Bogos. o Bogos. Acho que era mesmo, né? Não lembro. Era o Era um Laerte. boneco, né? É. Mas era o Não, eu Laerte. vou te falar. Eu sou tão louca que quando eu fiz uma novela com o Lima Duarte, que ele falou para mim, imagina, era o Lima Duarte. O que me deixou chocada e quase morri foi quando ele falou para mim que ele dublava o Manda-Chuva. Pois Eu não é. acredito! O Manda-Chuva e o Batatinha. Eu acho que eu tinha uma coisa muito mais com essa coisa de infância. Não tinha, engraçado, eu não tinha essa pira de ser famosa, de ser atriz. Não, sei lá, eu gostava, sei, eu não, assim, vou te falar quem me emocionou, que eu vi. É, uma pessoa que me emocionou foi o Tarcísio Meira. Na época eu fazia uma peça com Esse nome é recorrente aqui, sabia? mas sabe Impressionante. por quê? Eu vou te falar por quê. E assim, era o Paulo Goulart, a Anissete Bruno, eu estava fazendo uma peça que era direção do Lage, da Beth, e encomendaram um telegrama animado para eu fazer, eu e a Patrícia Gaspar, a gente fez para a Glória e para o Tarcísio Meira. E me emocionou muito, porque o Tarcísio era um galã. Ele tinha. Porque eu acho engraçado, a pessoa me encontra, eu sou tão parecida com qualquer pessoa, entendeu? Não faz diferença muito. Sei lá, eu, a tia do meu marido, a vizinha, é bem igual, né? Agora o Tarcísio Meira era um galã, sabe? Eu lembro a roupa que ele estava, assim, era um terno azul marinho transpassado com 4 botões dourados. Eu olhei e falei, nossa, isso é. Mas era engraçado porque também não era um cara que eu gostava. Se me perguntar como atriz, eu acho Hum. infinitamente melhor a Glória. Depois eu acho que ele até melhorou. Mas eu sou muito mais fã da Glória que do Tarcísio, né? Como trabalho de ator, se a gente fosse aqui falar sobre isso. Mas eu não sei o que que é uma coisa de postura, talvez, né? Mas Talvez. adorei. Você quer ver quem que eu pirei? O Neila Torraca foi um cara que eu trabalhei, que eu adorei, que eu via muito na TV, que eu admirava. E tem umas pessoas também que são legais, que você fala, meu, que louco que eu tô. O Nanini é um cara que eu pirei. O Nanini me dirigindo foi uma coisa que eu falei, caraca, que pessoa é essa, sabe? Agora você falou uma coisa aí, Helena, que você tem a dimensão de que representa para muita gente que está começando a mesma coisa hoje? Pô, vou trabalhar com a Eliana. Já sentiu isso? Muitas vezes, sim. Mas isso que eu te falo que talvez a gente. Eu não acho que eu sou. Eu não sou uma referência, assim, eu acho. É diferente, sabe? Eu acho é diferente, porque tem pessoas que são referência. Eu não sei se eu sou uma referência, entende? Sabe por quê? Eu fico pensando assim, e é já encaminhando para a próxima pergunta. Você falou que hoje é mais difícil ser ator do que era na tua época. Eu acho que a cabeça é diferente. Você me corrija se eu estiver errado. Você, a jovem atriz que você foi, talvez tivesse em busca de êxito. O ator de hoje talvez vá buscar fama. São coisas diferentes. Não sei se eu estou errado, se eu estou falando alguma Eu bobagem. acho que são, eu acho que, não sei, né? Não posso te falar se você está errado, porque eu não sei a verdade. Mas como é que você Mas vê? eu vejo diferente, assim. Eu acho que naquela, eu não gosto de falar, mas é aquela época, né? Já tinha gente interessada em fama. Acho que fama todo mundo está interessado. É mentira porque você falar que você não está interessado em fama, porque você está. A fama é uma coisa boa para um ator. Significa que ele deu certo em algum aspecto da carreira dele, ele deu certo.
É. Em algum aspecto ele deu. Então, a fama é uma coisa que é legal. Mas não é, a fama não é suficiente para suprir. Tem pessoas que eu acho que a fama supre todas as necessidades. Uhum. E tem pessoas que eu acho que a fama não supre todas as necessidades, que existe algo mais, que você busca algo mais, que você está sempre querendo entender algo mais. Porque atores, como há engenheiros e engenheiros, há atores e atores, há dentistas e dentistas. Tem o cara que gosta de trabalhar no SUS, ele faz questão de trabalhar para o SUS. Tem o Tá. cara que vai cobrar a consulta dele R$ 2.000, e ele é top de linha. Tem o cara que é um puta médico e ele cobra 400, porque ele acha que é um dinheiro razoável para ele. Então, eu acho que é isso, sabe? Existem profissionais. Eu não acredito muito. Sei lá, vamos pegar medicina, assim, sabe? Uhum. Eu não acredito muito. Claro, existe. Ah, esse aqui é o Perão, esse aqui sabe tudo disso. Ele pode saber, mas ele não é o único que sabe, né? Ele pode ser uma referência. Claro, o cara estudou, fez, salvou. E a gente, hoje em dia, com a nossa idade, desculpa, acho que você é mais novo que eu, mas estou Não, falando. eu tenho a tua idade. Ah, é? É. Então, você sabe do que eu estou falando. A gente olha para trás, ou você conhece muita gente que não faz sentido a fama que tem, por exemplo, né? Tô pegando médicos, Sim, tá? Não sim, estou sim, sim, falando sim. do nosso Sim. serviço. Pega o médico, você pega um cara que ele é top, 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 e às vezes a gente sabe que ele não faz jus ao quanto ele ganha ou a fama que ele tem. E você sabe de pessoas que são incríveis, que fazem jus. Às vezes a fama é muito mais do que a fama e a grana que ganha, ou muito, deveriam ganhar muito mais. Sim, sim. Então, eu acho que isso existe em toda. Hoje em dia, eu me deparo e falo assim: caraca, existe em todas as profissões, porque eu acho que a vida é uma junção de coisas, né? Ela não eu acho que a vida é atitude, mas a vida também é sorte, a vida é momento certo, a vida é personalidade, a personalidade que você tem que te ajuda numa determinada coisa que você quer fazer. Então, é uma Escolhas. junção de muitas coisas, sabe? É nome, se você tem um respaldo, não é tudo também, porque às vezes a pessoa tem um respaldo e não é nada. Eu não acho que respaldo te dê Sim, garantia sim. de nada, mas ajuda, né? Então é isso, sabe?